Bem, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um encontro do evento Custos da Insegurança Laboral. Hoje nós vamos focar mais especificamente nas indenizações, nas reparações para os trabalhadores e seus familiares, e também nas ações regressivas previdenciárias. Vamos começar aqui com as reparações para os trabalhadores. Se a gente está falando de reparação, está falando de algum dano. E a gente tem que entender que esses danos, eles não acontecem só quando há acidentes. Esses danos, eles podem também considerar aquilo que é chamado de dano extrapatrimonial, ou seja, aquele dano que popularmente, comumente, a gente vai chamar de dano moral. Nós vimos anteriormente condenações, por exemplo, porque a pessoa que trabalhava na limpeza de banheiro não recebia EPI. Situação insalubre, ali, imagina um banheiro onde as pessoas muitas vezes não são muito educadas, e aí você tem as secreções, é vômito, é urina, é fralda, é absorvente, é papel higiênico, é lenço. Às vezes ali está contaminado, não tem nem como saber, pessoas doentes podem estar ali. Para que a princípio as secreções humanas não sejam contaminadas, mas podem ter pessoas doentes e podem estar contaminadas. A gente sabe que, acho que nem de nós gostaria de trabalhar na limpeza de banheiro. Imagina um banheiro numa boate, de banheiro de um shopping. Imagina estar acontecendo Rock in Rio, imagina o banheiro do Rock in Rio. Vai ficar limpando ali. O cara passou o dia todo ali, chegou cedo, e às vezes não se alimentou direito, ou comeu alguma coisa que não fez muito bem, e tenta direcionar até o jato ali para vomitar no vaso, não consegue, suja aquilo tudo ali. E são essas pessoas. Isso sem contar, às vezes pega o copo de plástico já deliberadamente, vai e entope o vaso. São situações assim bem insalubres. E que você tem que botar uma luva para meter a mão lá para tirar aquele copo, você tem que limpar aquilo tudo, jogar água. Trabalhar com a limpeza, apesar de que muito profissional de saúde e segurança do trabalho se diz técnico e diz não que a súmula 458 lá do TST é um absurdo, porque como não está na NR15, que limpeza de grande circulação, não menciona limpeza de grande circulação, quando o TRT equiparou limpeza de banheiro de grande circulação e coleta de lixo, né, em local de grande circulação, é um absurdo, eles não entendem nada. Bom, é fácil falar isso se nunca trabalhou com limpeza de banheiro de grande circulação, se nunca recolheu lixo de local de grande circulação. Com certeza é fácil falar isso, porque quem já trabalhou ou conhece pessoas que trabalharam, já acompanharam esse trabalho em locais de grande circulação. Não estou dizendo ali no escritóriozinho ali com 10, 15, 20 pessoas, não. Locais de grande circulação, sabe que é terrível, terrível. Eu já vi, já assisti. Boate é a coisa mais comum. O pessoal ainda grava, ainda filma, vai lá no banheiro, pega o copo plástico, o copo descartável e entope deliberadamente. E o próximo cara que vem, ele não vai segurar a necessidade fisiológica, não, tá? Tá entupido ou não, eu tenho que me aliviar. E aí tem que vir um carinha lá, com toda a disposição do mundo, e meter a mão ali, e tirar aquilo ali. São as situações mais diversas e terríveis. Aí muito me impressiona, a opinião pessoal minha, que profissionais de saúde e segurança do trabalho fiquem incomodados com o pagamento adicional de insalubridade para situações que são gritantemente insalubres, independente da norma jurídica. A norma está errada, na minha opinião. A norma que está errada. E a gente sabe porque a TNR 15 há décadas aí sem atualizar, essas pessoas bateram no judiciário, levaram essas situações e, lamentavelmente, o Poder Judiciário tem que agir, tem que tomar uma decisão diante das situações. Como é que vai dizer, não, só lamento, o que vale é só a norma? Tá aí o meu direito, né? A um trabalho digno, a um trabalho seguro. E o direito constitucional do trabalhador está previsto lá na Constituição, todo trabalhador tem direito. O direito adicional de salubridade, mas a norma não colocou. A norma é que está errada.
E como eu comentei anteriormente, essa rejeição do profissional de saúde e segurança do trabalho à atuação do Poder Judiciário é um dos pilares da profissão. Como se o Poder Judiciário nunca fizesse nada certo. É fácil criticar porque não está metendo a mão em vaso sanitário para tirar copinha. É fácil falar isso porque não está pegando uma lixeira e o seu entorno para limpar vômito. É fácil dizer isso quando não vê o que as pessoas fazem, não foi ver não, quando não foi obrigado a limpar, o que as pessoas fazem. As pessoas pegam fezes e escrevem na parede. Aí vai um carinha e vai lá ter que limpar isso. Não, mas a norma não disse, o Poder Judiciário não entende nada. Que absurdo. Acho até, e aí eu fazer um comentário aqui. Eu hoje, não é minha formação original, mas hoje, depois de velho, também já mexo cabelo em branco, né? Ficando meio careca. Por trabalhar com saúde e segurança, eu trabalho de estudar direito. Porque em dado momento eu percebi, boa noite, senhor Odé, seja muito bem-vinda. Eu percebi que saúde e segurança do trabalho é tudo norma jurídica. Tudo norma jurídica. Não é aquela coisa de que a realidade dos fatos não se sobrepõe às normas jurídicas, como eu estou dizendo. Você pega o caso, por exemplo, o cara está limpando o banheiro do Rock in Rio, a norma ignora. A norma ignora por completo. Você pega um cara que está lá limpando, tem ali a UPA. Você pega uma UPA aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, onde eu moro. Dependendo da UPA, você tem atendimento 3, 4 mil pessoas por dia, várias doentes. Enquanto estão aguardando, estão usando aquele banheiro ali que é para toda a população. E esse cara que tem que ir lá limpar. E a norma ignora isso. A NR15 ignorou isso por completo. E aí, nessa discussão, a gente está falando aqui de reparação ao trabalhador, desse reconhecimento das situações que o trabalhador está submetido. O adição à salubridade não é uma reparação, não é o que a gente veio tratar hoje. Mas estou pegando esse caso para falar do que é jurisprudência. Nós temos no direito aquilo que é as fontes do direito. A fonte do direito é a lei. É a fonte primária do direito, que está ali. Jurisprudência é a fonte de interpretação do direito. O que a jurisprudência nos diz, como a súmula, por exemplo, nos diz, é que este é o olhar de interpretação. Quando a gente vai ver, por exemplo, a súmula 458, nós vamos ver que não está definido o que é um banheiro de grande circulação, não tem número de pessoas. Por quê? Porque o judiciário, ele não vai, ele não cabe a ele fazer a norma jurídica. Ele está fazendo uma norma de interpretação da norma jurídica. Então, se ele estivesse fazendo uma norma jurídica, ele poderia colocar banheiro de grande circulação, 30 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, no shopping e no hospital, no posto de saúde. Isso é norma jurídica. A súmula fala da interpretação. Então, o que que a súmula está dizendo? Limpeza de banheiro ou recolhimento de lixo no local de grande circulação, por não se equiparar à limpeza de residência e de escritórios, está na NR15. Ou seja, se equipara aquilo está na NR15, que é tratamento de lixo urbano. Mas e no caso concreto, Rodrigo? Todo mundo. O que que é um banheiro de grande circulação? Vamos ver o caso concreto. O que a súmula deu foi uma direção para se interpretar esses casos. Tem gente que reclama. Tem gente que confunde o que é a norma jurídica com a jurisprudência. Por que que a súmula não disse banheiro, grande circulação é isso aqui? Porque não pode. Quem faz isso é a norma jurídica. O que que o judiciário está reconhecendo nessa súmula? Olha, tem muita situação, não dá para o cara passar o dia todo no shopping enchendo containers de lixo, são containers mesmo, os shoppings das grandes cidades, e, no final das contas, eu achar que só é lixo urbano quando sai do shopping. Quando chegar um caminhão para recolher esses containers,
desses sacos todos que estão no lixo. A partir desse momento é lixo urbano. E não era quando este carinha aqui, funcionário do shopping, da empresa terceirizada que seja, esse cara do shopping, está embalando. Eu não posso fazer isso. O lixo é o mesmo. Mas não é porque está com o nome de shopping também que eu posso dizer que se equipara a isso. Então, a súmula está dizendo isso, está dando uma orientação de interpretação. Que orientação é essa? Quando se perceber, quando o julgador perceber que esta situação é de muito volume, trânsito de pessoas, etc., ele tem que equiparar o lixo urbano. E eu acho isso completamente legítimo. Por isso que muitas vezes, e foi por isso que eu fui estudar direito, porque muitas vezes a gente não tem os fundamentos da matéria e quer ficar interpretando a matéria. A gente não tem os fundamentos do direito, não estudou direito, e quer criticar a súmula porque, primeiro, a lei equiparou, e tem que equiparar, pelo amor de Deus. Segundo, porque não colocou, não definiu o que é uma grande circulação. O que vai definir é o caso concreto. Vai definir o caso concreto, não tem jeito. Não, em alguns casos, eu vou ter. Lá no Tribunal Superior do Trabalho, nós temos 8 turmas. Nós temos na mesma turma, um julgado em que não se considerou banho de grande circulação para 35 pessoas e, num outro julgado da mesma turma, considerou a grande circulação para 25 pessoas, em torno de 25, 26 pessoas. Por quê? Ué, Rodrigo, mas porque isso não é norma jurídica. Porque o caso concreto é entender isso. O- Não é porque é a UPA que é a grande circulação. Eu posso ser a UPA que não vai ninguém. Eu posso ser a UPA que vai alguém. E aí eu não posso considerar aquela UPA atendendo 3.000 pessoas por dia, 2.000 pessoas por dia, 1.000 pessoas por dia. Ah, só é lixo urbano quando sai dali. Não, não é, né? Não, não é. Eu não posso dizer que todo banco, o banheiro de todo banco é frequentado por tantas pessoas assim, mas também não posso dizer que no caso concreto, dependendo do caso concreto, eu não posso, eu não tenho como considerar que é lixo urbano, vou ter que considerar. Eu também não entendia isso, eu também não sabia disso. Então eu também muitas vezes critiquei, mas por não conhecer a matéria, por não ter me dedicado a estudar. Foi quando eu entendi que eu explicava muita coisa, já dava aula, dava consultoria, entrava nas empresas, mas esbarrava em muitos conceitos, muitas coisas não faziam sentido para mim. E eu assumia muitas posições, por não assumir um monte de posições erradas, tá, gente? Mas eu percebi que começar a estudar, tentar entender isso, começou a aclarar minha mente. Por que que a súmula é assim? Por que que, por que que na aposentadoria especial deu para eletricista? Se não está no anexo 4? Por que que deu para o vigilante se não está no anexo 4? Como é que as decisões são tomadas? E também entendi a importância do poder judiciário. Ainda que classicamente a nossa visão seja que existe uma separação que vem lá da Revolução Francesa, proposta lá pelos franceses quando teve a Revolução Francesa, os três poderes diferentes: poder executivo, legislativo e judiciário, em que o legislativo faria as normas jurídicas, as leis, o poder executivo executaria e o poder judiciário aplicaria as leis e resolveria os conflitos. Classicamente, a nossa visão é essa. A gente vai ter reclamação. Como assim o ministro do STF está fazendo tal coisa? Ou como assim o Poder Executivo está fazendo tal coisa? Como assim tem orçamento secreto lá no parlamento? Como assim o Bolsonaro, o Lula, destinou não sei quantos milhões para cada deputado? Se é para comprar voto. Na verdade, o que acontece é que, atualmente, nós temos todos os três poderes em algum momento, eles continuam, cada um deles, com a sua função principal, mas todos os poderes se complementam. Então, eu sou um deputado e sei que na cidade X eu tenho,
eu tenho a necessidade de um posto de saúde. Em tese, é o poder executivo que tem que decidir quem tem que fazer aquele posto de saúde. Mas eu sou parlamentar da região. Em tese, por saúde, a decisão de onde constitui posto de saúde é do Poder Executivo, porque um não é só fazer legislação, o outro não é para executar. Mas aí o poder legislativo diz assim, não, aqui precisa de uma estrada, aqui precisa de um posto de saúde, aqui precisa de uma quadra de esporte, aqui precisa reformar essa escola. E claro que eu não estou falando do x né, da maracutaia, não é sobre isso, mas estou falando da maneira limpa e correta. E é legítimo que esse representante, esse parlamentar desta região, conheça melhor e entenda de forma muito clara aquela necessidade. Então, eu vou ter o poder legislativo atuando como executivo, assim como eu vou ter o poder executivo agindo como legislador. Por exemplo, fazendo o regulamento da Previdência Social, decreto 3.048, é um decreto do Poder Executivo. O artigo 58 da Lei 8.213 transfere para o Poder Executivo a tarefa de dizer quais são os agentes que vão ensejar a aposentadoria especial. E vamos combinar, poder executivo, poder legislativo são forças políticas, são poderes políticos. E o poder judiciário, em especial o STF, é aquele cara, e não só o STF, tá, gente? Os tribunais superiores, de forma geral, são, a gente vai jogar o jogo. Só que não dá para não ter, vai ter falta no jogo. A bola vai sair, vai estar impedido, não vai estar impedido, a gente vai escolher alguém para ser o árbitro. Esse árbitro vai ser perfeito? Não, esse árbitro vai pisar na bola? Muitas vezes. Mas não dá para jogar esse jogo aqui, botar dois times em campo, botar essas forças políticas atuando, sem ter alguém para arbitrar isso. Quando eu chego lá, vou ver a composição do TST, que vai julgar a maioria das matérias de saúde e segurança do trabalho, o adicional, o acidente, a reparação, a indenização, nós vamos ver que os desembargadores, eles não são todos juízes de carreira. Tem, por exemplo, o chamado quinto constitucional, representantes da advocacia. O cara foi advogado a vida toda, a vida toda. E ele vai virar desembargador. Por quê? Porque se entende que o poder executivo, o poder judiciário, ele também é uma força política. É a combinação que a sociedade fez. Não é que ele tenha que ser perfeito. Ele não vai ser. Como o executivo não vai ser, como o legislativo também não vai ser. O que que eu faço nesse caso? Em que o cara chega, eu mando lá, o juiz manda lá fazer uma perícia e volta com 10 fotos lá de vômito, urina, fezes na parede, vê o volume de lixo. O que que eu faço? Como é que se aplica a justiça? Como é que se resolve esse conflito? O empregador do cara está dizendo, não está na norma. O direito positivo, a fonte original do direito não fala assim de limpeza de banheiro de shopping. Mas a perícia me trouxe elementos aqui. Olha isso aqui. Como é que eu faço? Alguém tem que resolver esses conflitos. Eu não estou dizendo que o Poder Judiciário acerta sempre. Não estou dizendo que jurisprudência é a oitava maravilha do mundo. Eu estou dizendo que, de alguma maneira, nós temos que resolver esses conflitos da sociedade. E aí, o que que a gente faz? Escolhe o Poder Judiciário. E elege os caras. Faz assim, ei, vamos, vamos, alguém vai ter que decidir. E talvez decida errado. Às vezes, nosso time vai lá, né? A gente sabe que é marcado um pênalti para o nosso time que não deveria ser marcado. E ficamos muito chateados quando marcam um pênalti contra a gente que não deveria ser marcado. Às vezes o gol anulado ele não estava impedido. Vamos criar VAR, vamos tentar melhorar as coisas. É a mesma coisa quando falarmos aqui dessas regras sociais, dessas normas jurídicas que vão tratar desse nosso assunto, saúde e segurança do trabalhador. O direito que todo cidadão brasileiro tem de voltar íntegro para casa, de voltar com saúde, de não ter um câncer. Todo trabalhador brasileiro tem direito a isso. Está lá na Constituição. Também vamos
Também vamos ter que ter regras para quando é que ele pode pedir esse direito dele. O que é o acidente de trabalho? O que não é? Dito isto, e eu espero que você tenha entendido que não dá para fazer SST sem considerar tanto a norma jurídica quanto aquilo que os árbitros do jogo estão dizendo. Alguém fez um comentário aqui que eu faço questão de comentar e de destacar. Cumprir a legislação é o mínimo que as empresas devem fazer. Quer ser melhor, faça mais do que a lei determina. Eu vou discordar um pouco aqui, Luiz Antônio. Na verdade, é impossível cumprir a legislação. Porque nós temos, que é uma coisa que hoje se reconhece, que são os princípios. Quando se faz uma legislação, quando se faz uma NR15, por exemplo, uma NR16, por exemplo, eu estou simplesmente criando uma norma jurídica para atender um outro princípio que foi expresso lá na hora. Pode ter sido expresso ou na lei maior, que é a Constituição, ou de forma geral na sociedade, outras leis gerais, por exemplo. Aí eu vou criar norma jurídica específica. Qual é a regra geral? Qual é o princípio em relação, por exemplo, à insalubridade? E este trabalhador, se é certo ou errado é outra história, tá? Mas foi o que foi decidido. Que este trabalhador que está exposto a uma situação insalubre deve receber um adicional. Esse é o princípio. Aí agora eu vou fazer uma legislação específica, eu vou fazer uma tal de NR15. Isto quer dizer que essa norma específica vai atender plenamente esse princípio? E aí que começam os conflitos. A gente tem, o nosso direito ele foi criado, ele vem do direito português, que vem do direito italiano, em que existe a primazia da norma escrita, da lei. Só que ela não é suficiente na maioria das vezes. Hoje, o que nós temos no Brasil, e quase todos os países do mundo, o direito ele caminha para juntar as duas coisas. Aquele modelo inglês, que a gente conhece muito bem pelos estudos culturais dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o direito inglês, né, o direito saxão, e aí a gente conhece aquela coisa da jurisprudência. Eu uso o caso de 1815 para mostrar que eu tenho tal direito, que tem que ser aplicada tal norma jurídica. Usa os julgados anteriores como norma jurídica. Direito anglo-saxão. O direito italiano, direito latino, ele já é mais aquela coisa do jogo do bicho, vale o escrito. Mas nenhum, nem outro, nem o direito latino, nem o direito saxão, ele satisfaz a sociedade. Eu não, porque aí a gente cai de novo nesse caso lá do carinha que está limpando o banheiro do Rock in Rio. Se eu ficar no direito latino, você pode ter que desentupir 1.000 banheiros na noite. Aqueles banheiros químicos lá, pode tomar banho lá daquele troço terrível, mas o direito positivo, a norma escrita não está prevendo. Isso satisfaz, isso é justo, isso satisfaz os anseios da sociedade, satisfaz esse pessoal que está limpando o banheiro, isso deixa, isso atinge os fins, os princípios que estão previstos? Não. Então, no mundo moderno, a gente caminha, tanto faz se quem começou com direito latino, tá? E o pessoal que começou com direito saxão. Não são os únicos modelos no mundo, mas são os principais, os dois principais. Todos todos caminham para um sistema híbrido, em que hora eu vou considerar o direito positivo, mas hora eu sou obrigado a considerar os princípios, a jurisprudência. A gente tem hoje no Poder Judiciário uma coisa que que vai receber uma crítica muito forte de vários setores da sociedade dizendo que o judiciário é ativista, né? O ativismo do Poder Judiciário, que é a interpretação teleológica. Há várias maneiras de interpretar a norma jurídica, de interpretar o direito. Hoje se adota cada vez mais a que é chamado de interpretação teleológica, que nada mais é do que dizer assim, olha, eu não posso só me prender ao que está escrito, porque eu tenho que reconhecer que a sociedade é dinâmica,
Então, a norma jurídica, a lei mesmo, ela não consegue acompanhar tudo que acontece. Quando a NR15 foi feita, não tinha nanotecnologia. Só que, Só que os caras estão aí, agora eu tenho a tal da nanotecnologia, eu tenho que. E os conflitos advindos disso vão surgir. Quando as leis das telecomunicações no Brasil surgiram, eu não tinha internet. Aí surgiu a internet, surgiram os e-mails. Eu tratei da inviolabilidade das comunicações, tratei da carta, tratei do telefone, mas agora aí depois surgiu um negócio chamado e-mail, e depois o negócio já piora mais ainda. Surgiu um tal de WhatsApp, surgiu um tal de direct lá não sei aonde, na rede social aonde. Primeiro, se reconhecer que a norma jurídica ela não tem a mesma velocidade das mudanças sociais. Eu não consigo acompanhar tudo o tempo todo. Depois de reconhecer que a sociedade também muda o tempo todo. Em algum momento eu já disse, estava na lei nesse país que mulher não podia votar. Em outro momento eu disse que mulher não podia se divorciar. Mas a sociedade mudou. E a mudança social, ela é muito mais rápida do que a lei, a norma jurídica, ela sempre anda a reboque da sociedade. Ela tenta refletir aquilo que essa sociedade pensa. As coisas mudaram. Por exemplo, as coisas, independente do ambiente laboral, as coisas mudaram na relação entre homem e mulher. Eu sou um homem de 51 anos hoje. Eu fui criado na frente de uma televisão, vendo, rindo como piada, uma mulher, uma cena, um esquete, por exemplo, numa novela, num programa humorístico, por exemplo, de um grupo de pedreiros com uma palhinha na boca, com alguma coisa na boca, passando uma mulher bonita com vestido curto e dizendo, ô gostosa, ô bonita. E a partir dali desenvolveu uma esquete. A sociedade mudou e disse, não pode mais. Nós, sociedade, não aceitamos mais. Nós, mulheres, não aceitamos mais isso, de não poder andar em algum lugar. Eu, um homem de 51 anos, fui criado sabendo, tendo a convicção, dito abertamente por todo mundo, que para ser atriz da Globo tinha que fazer o teste do sofá, que todos os atores da Globo eram gays e fizeram teste de sofá com os diretores, e todas as atrizes eram meninas que também fizeram teste de sofá, fizeram sexo. Se não, tanto homens quanto mulheres, para ser artistas da Globo, tinham que fazer. Não aparecer na televisão se não cedesse as investidas sexuais de diretores. Todo mundo falava isso. A sociedade sabe o quê? A gente não quer mais isso. A gente não aceita mais. Antes que a norma mudasse, a sociedade começa a rejeitar. Antes que a norma, que a norma jurídica. Por isso que eu digo, não adianta a gente ficar achando que seguir a lei é o que tem que ser feito. Não basta muitas vezes só seguir a lei. Isso não está explícito. E o Poder Judiciário tem esse papel de aplicar a lei. Se eu ficar só aplicando a lei, eu não vou ser justo, eu não vou satisfazer a sociedade. E essa menina que chegou aqui agora, como eu mostrei lá o caso no encontro anterior, que ela é terceirizada, está na empresa, um funcionário da contratante está assediando ela, está assediando, os colegas ficam rindo e brincando, o chefe dela, o supervisor, não toma atitude nenhuma e aquilo machuca ela profundamente, ela desenvolve uma doença psiquiátrica e fica incapacitada. Onde é que está na lei isso? Explicitamente. Onde é que está na lei 8.213 que define acidente do trabalho? Diz que o assédio, que a doença derivada do assédio sexual é acidente de trabalho. Não está escrito na norma. Não está escrito na norma. Artigos 19, 20 e 21 da Lei 8.213. Descreve o que é ser trabalho. Fala quais são as exceções. Fala quais são as exclusões. Não menciona assédio. A NR1, daqui a 9 meses, vai incluir o risco psicossocial. A norma feita para a gestão de risco no trabalho sequer envolvia o risco psicossocial, o assédio sexual. Cadê a norma? Cadê o direito positivo? Cadê a norma escrita? Não vale o que está escrito? Não adianta só seguir a lei. E este é um dos problemas que nós temos. Você faz só seguir a lei. A empresa seguiu a lei. O que está obrigando ela a fazer alguma coisa em relação a esse cara?
Ah, agora a NR1 vai incluir o risco psicossocial. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês aqui. Falando das reparações, falando do que nós precisamos entender e precisamos levar para as empresas. Vocês estão vendo a tela? Vocês vão ver aqui que foi publicado no dia 6 de agosto, muito recentemente. Estou aqui na parte de notícias do TRT4, que é lá do Rio Grande do Sul. E a notícia é a seguinte: aumenta o número de processos por assédio moral e sexual na Justiça do Trabalho gaúcha. A NR1 está dizendo alguma coisa? Na Lei 8.203 está dizendo alguma coisa de assédio moral e sexual? Mas a sociedade mudou. A sociedade não engole mais. Só cumprir a lei não é suficiente. Só olhar o direito positivo. Só achar que é jogo do bicho. Só vale o escrito. O Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região registrou aumento de processos por assédio moral e assédio sexual em 2023. No mundo do trabalho, o termo assédio refere-se a comportamentos e práticas inaceitáveis que causem ou possam causar dano físico, psicológico, sexual ou financeiro a alguém. Essas condutas criam um ambiente hostil e podem afetar a vida profissional e pessoal de quem sofre assédio. No caso do assédio moral, o crescimento foi de 21,56%. Foram 3.506 assédio moral, hein? 3.506 casos em 2023 contra 2.884 em 2022. Estamos falando somente do TRT 4, Rio Grande do Sul. Não estamos falando de São Paulo, não estamos falando de Rio, não estamos falando de Minas. Não estamos falando dos estados maiores do país. Isso aqui são números só do estado do Rio Grande do Sul. Em 2022, houveram 2.884 processos, reclamações. 2.884 pessoas bateram na porta e disseram: Eu estou sofrendo assédio moral no meu trabalho. Em 2023, o número já aumenta: 3.506. Foram, em média, foram 9,6 processos relacionados ao tema que ingressaram no seu trabalho gaúcha por dia. Em 2024, até o final de julho, já eram mais de 2.105 processos. Ele aqui traz um gráfico mostrando. Em 2019, nós tivemos 7.947, 2020, 5.700, 2021, 5.800. Tem uma grande queda em 2022 e volta a aumentar em 2023. Em 2023, foram solucionados 5.134 processos para assédio moral. A maior parte foi julgada procedente em parte, 2.253, ou terminou em conciliação, 2.050. Em 2020, se eu somar aqui 2.253 com 2.050, 4.303. 4.400, 4.503. Ou seja, tive 4.503, beleza, culpa, né, o acordo, né, no universo de 5.134 processos. Ou seja, cerca de 600 trabalhador não teve razão, não conseguiu provar. De 5.100, cerca de 600 apenas. Está pouco mais de 10%. E aqui ele vem mostrando os casos solucionados. Assédio sexual. Em relação aos processos por assédio sexual, houve um aumento de 56%. Foram 379 em 2023 e 246 em 2022. Até de julho, lá no Rio Grande do Sul, onde eu trabalhei, já eram 211 casos. Veja que, diferentemente do assédio moral, que eu tenho um pico aqui em 2019, e depois eu caio, né? Aí eu venho um certo crescente, mas tudo aqui na casa de 5.000 no assédio moral no trabalho. Quando eu vou falar aqui de assédio sexual, ó, 2019, 320, 2020, 260, 2021, 343, 2022, 246, 2023, 379. O pico eu já tenho mais recentemente. Eu tenho aqui mais ou menos o mesmo número, 200 e pouco a 300 e pouco, com o pico mais recentemente. Isso reflete o quê? As mudanças da sociedade. A percepção da sociedade, o desejo da sociedade de coibir isto ou não. Ou seja,
Não é porque a lei mudou, a lei melhorou, a lei piorou, não é porque a norma jurídica ela melhorou ou piorou. Isso tem a ver com o comportamento social, com as denúncias, com a mídia, com movimentos como Me Too, dizendo, não, isso não pode, aquela historinha de teste do sofá não funciona mais. Em 2023 foram selecionados 360 processos, a maior parte terminou em conciliação e foi julgado em parte 109. Em 2024 até julho já eram 200 casos. Ele traz aqui o gráfico do assédio sexual, lá na Justiça Gaúcha. No caso, o gráfico dos casos solucionados. E ele faz questão de dizer o seguinte: o crescimento de processos, contudo, não significa necessariamente que estejam ocorrendo mais situações de assédio em ambientes profissionais, mas podem revelar uma maior conscientização das pessoas sobre o tema e uma sensação maior de segurança para reivindicar direitos. Não é que há 5 décadas atrás ninguém era assediado ou não ficasse incomodado. Mudou a sociedade. Só estão mais seguras para botar a boca no trombone. Estão mais conscientes e estão mais seguros para botar a boca no trombone. Perfil de quem procura justiça. No Brasil, segundo o Monitor Trabalho Decente, 72,1% das ações sobre assédio sexual julgadas desde 2020 foram ajuizadas por mulheres. Vamos lembrar isso, tá, gente? Homem também sofre assédio sexual, não é só mulher. A faixa 72 são mulheres, são aí com 28% dos casos são homens sofrendo assédio sexual. A faixa etária predominante era 18 a 29, 42 e 30 a 39, que representa aí 32,6%. A coordenadora do Subcomitê de Combate ao Assédio Moral e Assédio Sexual TRT4, a desembargadora Beatriz Henke, diz que são processos por situações variadas, que remetem a casos de humilhações individuais ofensivas, discriminação em virtude das condições pessoais das vítimas e até mesmo assédio moral organizacional, que diz respeito a uma forma de gestão que se fundamenta em cobranças excessivas e atitudes desrespeitosas. Nessas ofensas, se discute as ofensas em si decorrentes dessa prática, assim como eventuais consequências na saúde das vítimas, como transtornos mentais e até mesmo físicos. São espécies de violência praticadas no ambiente de trabalho que não podem ser admitidas, que violam direitos de personalidade dos trabalhadores e trabalhadoras, ressalta a magistrada. Beatriz lembra que a empregadora é responsável, ainda que a violência tenha sido praticada por prepostos, ou seja, por seus funcionários, chefes que ela contrata, o gerente, supervisor. Não, mas não é a política da empresa. Tá, ele só te representa. E você deixa, você tem que criar, você, empresa, tem que criar canais, situações para evitar isso e para acolher essa vítima. Da mesma forma, ainda que não na mesma escala, têm sido propostas ações com questões relacionadas a assédio sexual. Esses casos, nos quais normalmente a vítima é mulher, têm um cuidado especial em relação à prova, sempre difícil de produzir, uma vez que a violência normalmente não ocorre na presença de testemunhas, assumindo assim especial relevância à palavra da vítima e às provas indiciárias. Consequências, nos processos de assédio moral ou sexual no seu trabalho no Brasil, as possibilidades de condenação para o empregador podem variar, dependendo da circunstância e gravidade do caso. Entre as possibilidades estão indenização por dano moral, reintegração ou rescisão indireta, multa e penalidades e medidas de prevenção e reestruturação. Se a gente for falar aqui de reparação para os trabalhadores, nós somos obrigados a tratar, sim, dos acidentes, dos assédios, das doenças que são causadas pelo assédio, do descumprimento de normas como entrega de EPI, falta de treinamento, colocar o trabalhador em situações arriscadas ou insalubres sem que ele seja protegido corretamente. Tudo isso vai ensejar a reparação. Tudo isso vai ensejar a reparação. Não adianta ficar pensando só no acidente, só no dano físico, no dano estético. Ah, ficou incapaz. Ah, não pode mais trabalhar. Não. Todas essas situações, quando a NR1 agora coloca o risco psicossocial, está refletindo isso aí. Só no Rio Grande do Sul, são quase 10 casos por dia batendo no seu trabalho. Quantos são no Brasil? Todo santo dia. O, o direito positivo, a norma, a lei, ela segue, ela está sempre um passo atrás do que a sociedade quer e faz.
Se a sociedade está cada vez mais batendo na porta do árbitro do jogo, dizendo assim: ei, me protege aqui, ei, isso é falta, ei, aqui, vem na minha canela, ei, não aceito, ei, tá ruim. A norma só vai acompanhar. Por isso que é perigoso dizer: siga a norma. Quem seguiu a norma, quem não se antecipou e começou a coibir os casos de assédio, está nesses casos aí, 10 por dia, sendo condenado, pagando. Cuidado para seguir a norma. Cuidado com essa ideia de que vale o escrito, valem os princípios. Muito antes da norma. Muito, claro que eu tenho que seguir a norma, mas o mínimo não é seguir a norma. O mínimo é seguir o princípio da proteção, o princípio do trabalho digno. Uma das coisas que mais me aterroriza é justamente essa ideia de que o mínimo que a empresa tem que fazer é seguir a norma. Se ela só seguir a norma, ela sempre vai ter um passo atrás, porque toda norma jurídica está sempre um passo atrás. É imperfeita, é atrasada, e quem vai pagar vai ser você que permitiu o dano, você empregador que permitiu o dano, porque segue a norma. Você não tem que seguir a norma, você tem que proteger de forma integral. É muito relevante isso, entender isso. É uma mudança de paradigma, uma mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Eu só vou me proteger, só vou proteger os meus trabalhadores, só vou proteger os donos do negócio, os investidores, os acionistas, se eu entender que o mínimo a fazer é entender os princípios aplicáveis ao meu negócio e segui-los. Se eu só seguir a norma, eu vou estar sempre tendo prejuízo, eu vou sempre permitir o prejuízo. Ah, mas foi em 2024 que o governo criou o selo Empresa Amiga da Saúde Mental. Mas não foi em 2024 que as empresas começaram a ser processadas, como nós vimos lá, porque tem afastamentos previdenciários em função dos danos mentais, aí, das doenças mentais causadas por assédio. Seguir os princípios não é ir além, é o básico, é o básico. Seguir os princípios é entender que no meu negócio, problemas, gente, ortopédicos são relevantes. A norma não falha em ortopedista, talvez eu precise. Seguir a norma não é suficiente. Quando eu percebo que eu tenho aqui uma questão relevante que um psicólogo pode ajudar profundamente, e um fonoaudiólogo pode ajudar profundamente. Nenhuma empresa, nenhum profissional deve achar que o mínimo a se fazer, e se quiser proteger mais, não, você só se protege quando você entende que você tem que proteger de forma integral. De forma integral. A proteção ela tem que ser suficiente, mesmo que a norma não preveja isso. Não sei se você está conseguindo entender o que eu tô querendo dizer aqui. Que esse é um dos paradigmas da segurança do trabalho que tem que ser mudados. A gente só contrata no CERT o que a NR4 diz. Só contrata os profissionais que a NR4 diz. Só faz o que a NR diz. Os danos vão continuar. Os danos vão continuar. Danos sérios às pessoas. E quando eu digo pessoas, não são só os trabalhadores, não. Os acionistas, os donos. Vocês vão continuar pagando dinheiro, perdendo muito dinheiro. Não tem norma jurídica dizendo que segurança do trabalho tem que ser pilar do negócio, mas tem que ser. Se você não coloca isso, porque não tem norma jurídica dizendo que proteger a conta corrente da empresa é pilar do negócio. Mas eu não preciso de norma jurídica para isso. Não tem norma jurídica dizendo que eu tenho que trancar a fábrica, o escritório, o cadeado, eu tenho que botar câmera de vigilância. Não precisa de normas, são princípios para proteger o patrimônio da empresa. Na segurança do trabalho, lamentavelmente, ainda se associa profundamente a segurança do trabalho ao cumprimento de normas. Se faz ASO, que é uma norma. Hum, tá na hora de mudar, tá na hora de fazer ASO para entender se está adoecendo alguém, porque se estiver adoecendo, vai ficar milionário. Lá no grupo eu coloquei
É, e está, né, aqui está à disposição um processo que ele é paradigmático. Ele é extremamente necessário, nós conhecermos ele. Por quê? Porque nós temos na Constituição é, os prazos prescricionais da reclamação trabalhista, que são 2 anos após o vínculo e 5 anos para trás. Eu coloquei, você tem acesso à decisão completa, são 30 páginas, mas também coloquei um texto resumindo, para ficar mais fácil, todas a condenação em si. Eu vou compartilhar aqui a notícia dada na época para a gente trabalhar. Empresa de iluminação indenizará contaminados por mercúrio em fábrica. Com a decisão do TRT2, serão indenizados ex-empregados, ex-prestadores de serviços, familiares e dependentes diagnosticados com contaminação de substâncias tóxicas. Essa notícia é de outubro de 2022. Não sei por que não causa mais repercussão profissional de CST. Por maioria, por maioria dos votos, a 17ª turma do TRT da segunda região condenou em ação civil pública uma empresa de iluminação a indenizar ex-empregados, ex-prestadores de serviços, familiares e dependentes diagnosticados com doença relacionada à exposição ao mercúrio, chumbo, cádmio e xilol. Esses materiais foram utilizados entre 1961 e 2006 pela empresa na fábrica localizada em São Paulo. Entre outros itens, a condenação abrange o direito à reparação de danos morais, no importe de 250 mil por vítima, existenciais, um total de 50 mil por vítima, custeio de tratamento médico continuado ou permanente devidamente comprovados durante a fase de liquidação processual e de pensão mensal proporcional à incapacidade para o trabalho, desde o ajuizamento da ação até a data que o empregado completaria 66 anos. De acordo com o tribunal, o mercúrio nos produtos químicos usados pela empresa é um agente químico que pode causar sintomas como ansiedade, depressão, dores musculares de cabeça, esquecimento progressivo e amolecimento dos dentes. No processo em questão, os empregados e suas famílias eram contaminados por resquícios das substâncias impregnados no uniforme da empresa, que não dispunha de lavanderia. Prescrição, e aqui é o que é mais relevante nessa história. De acordo com a organização, os pedidos não poderiam ser analisados pelo judiciário em razão da prescrição. Ela alega que as últimas dispensas ocorreram em 2006, com o encerramento das atividades da unidade e após devidos exames demissionais. Diz ainda que existem vários casos de diagnóstico de doença ocupacional realizados há muitos anos. O entendimento majoritário da turma, porém, foi que as ações centrais trabalhistas são imprescritíveis. Tcharam! Essa decisão, se for seguida pela Justiça do Trabalho no Brasil, nesse momento, esse processo se encontra no TST. Se o TST confirmar, certamente essa empresa vai para o STF para discutir exatamente esse ponto. Se o STF, isso tem que ser acompanhado, porque se certamente é o STF, tem certeza que a tendência é o TST, que a tendência não dá para saber, né? Julgamento dá para saber. Tendência não. Eu ia falar besteira aqui que a tendência é confirmar. Não, talvez o TST é, reforme essa decisão. Você, não, 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 a gente tem razão, por isso ou por aquilo. Mas se for confirmado pelo TST, a jurisprudência vai tornar imprescritível. Aconteceu há 30 anos atrás. Meu avô está. Meu avô, meu pai, ele sofreu sem trabalho, ele nunca na justiça. Quanto tempo foi? 30 anos, 40 anos, pode entrar agora. Qual o passivo de SST das empresas seguindo isso? Isso porque o direito à reparação por acidente ou doença ocupacional decorre do dano ao direito à vida, no qual se inclui o direito à saúde e ao meio ambiente saudável e equilibrado, inclusive laboral.
bem como de danos aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, sendo todas garantias fundamentais, irrenunciáveis e indisponíveis. Princípios constitucionais. Com relação à responsabilidade, os embargadores julgaram que o caso é do tipo objetivo, o que dispensa prova de culpa e gera o dever de indenizar. Nesse sentido, entende que o risco de atividade é suportável pelo empregador. E esse não recebe qualquer espécie de salvo-conduto para lesar a saúde e a integridade física dos empregados. A decisão abarca trabalhadores, familiares e dependentes afetados pelas moléstias relacionadas à exposição àquelas substâncias tóxicas na fábrica referida, conforme em relação ao Decreto 2048. Também autoriza que os herdeiros dessas pessoas pleiteiem indenização por danos morais, desde que não tenha havido recebimento pelo falecido em ação própria ou transação com a empresa. Né? Determina a correção das pensões vincendas, que vão vencer, de forma anual pelos mesmos índices da categoria na database. O advogado Fonseca, a advogada Érica Coutinho, da firma Mauro Menezes Advogados, que atua no processo, afirma que o julgado é paradigmático para o direito ambiental do trabalho no Brasil. Isso porque a decisão do tribunal, à luz do entendimento firmado pelo STF, aponta que a reparabilidade dos danos ambientais não se sujeita à prescrição. O STF antes já tinha tratado lá no direito ambiental, dano ao meio ambiente, exatamente isso, já tinha decidido que é imprescritível. Ah, foi há 30 anos atrás que desmatou, tem que reparar. E agora está se levando, nesse julgado, se levou o meio ambiente de trabalho à mesma categoria do meio ambiente de forma geral. Se você causou dano ambiental, qual é o dano ambiental? Os trabalhadores estavam no ambiente criado por você. Imprescritível. Uma vez que afeta direitos indisponíveis, irrenunciáveis e inalienáveis do trabalhador. No mais, segundo o advogado, a decisão também é relevante ao reconhecer o direito de todos os trabalhadores da empresa a recebimento da indenização por danos morais, no 30 mil, independentemente da existência de diagnóstico. Isto é, pela simples exposição aos fatores de risco. Haja visto que estão suscetíveis ao desenvolvimento das doenças decorrentes. Isso quer dizer o seguinte: olha, você pode até não ter ficado doente, você foi exposto. E a decisão não deixa claro. E se depois você desenvolver a doença, muda tudo, completa a diferença. O quanto isso muda? É só a lei? É só o direito positivo? Dúvidas? Perguntas? Pedindo já desculpas, porque pelo tempo a gente acabou tratando exclusivamente a reparação aos trabalhadores familiares, quando posterior trataremos das ações regressivas previdenciárias. Dúvidas, perguntas, comentários? Ô, professor, só um comentário aqui que, na verdade, eu e um colega ali, a gente estava falando sobre as dores dos profissionais de SST, né? Então, o que acontece? Eu enxergo da seguinte forma, né? Acredito que todos compartilham da mesma opinião. Só existe SESMIT hoje porque existe uma legislação, uma norma que obriga as empresas a contratar esses profissionais, né? Eu tenho 10 anos de experiência quase aí na área de saúde e segurança e eu percebo a negligência e a imprudência das empresas em muitos casos. E assim, eu enxergo o nosso papel como consultor da empresa. Né? A gente tem essa dificuldade. Muitas vezes a gente orienta a empresa, às vezes a gente aponta o caminho correto, quais são as possíveis, né, penalizações, consequências, não com tanta profundidade como o senhor explicou aí, que tem aberto bastante minha mente a respeito sobre isso daí, né, esses assuntos. Mas assim, me deixa um pouco triste saber que muitas empresas elas não fazem o mínimo, né? Então, como o senhor mesmo falou aí, né? Fazer o mínimo como a gente pensa que é cumprir a norma, a gente sempre vai estar com um passo atrás, né? Nunca Então, foi o assim, mínimo, né? Nunca ele foi o nunca foi o mínimo. mínimo, na verdade, São né? vocês que dizem isso para a empresa. São vocês que ficam atrelados à norma. A gente acaba reforçando esse discurso, né? São vocês. Vocês que De reforçam certa que a forma, a gente é justiça. culpado, né? São De certa vocês forma, a que gente é dizem que a culpado. justiça está errada, não entende nada.
o tempo todo que tem que seguir norma. Vocês entram no LinkedIn e fazem perfis dizendo que são especialistas em conformidade legal. Quantos perfis de profissional de CST você já viu assim? Quantos profissionais de CST estão dizendo eu não sigo jurisprudência porque eu sou técnico? Técnica é essa decisão. Técnica é essa Verdade. decisão. Diz assim, ô, você ganhou um monte de dinheiro, mas deixou um monte de gente doente e até já morreu. Você tem que reparar isso. Esses caras, essas famílias sofreram. Isso é técnico. É o reconhecimento do dano real. Mas são vocês que repetem que ser técnico é ignorar a justiça. Que a justiça não entende nada, faz o que quer, eles não entendem de nada. Se eu sigo a NR15, eu já estou sendo técnico. Tem que seguir o que está escrito. Eu São acredito que isso vocês. aí também, professor, seja. Acho que o senhor falou aí na primeira aula aí, né? Eu acho que até uma deficiência da formação dos cursos técnicos, né? Porque a gente não é preparado para poder entender de legislação previdenciária, de legislação trabalhista, a gente se prende muito no texto da norma, né? E a gente percebe que as normas no geral, elas têm muitas falhas, né? Esses dias eu estava discutindo com um colega, né, sobre a questão do trabalho em altura, né, que sempre tinha aquela questão, não, a partir de 2 metros trabalho em altura, né? E era sempre uma discussão que eu tinha com esse colega meu, porque não faz sentido isso, né? Que a pessoa, a 50 centímetros, ela pode cair de uma cadeira, bater a cabeça no chão e perder a vida. Então, isso não é agir, né, com segurança do trabalho, né? Agora, eu acredito também que as empresas elas não desenham o trabalho visando o trabalhador. Esse é o grande problema. Mas, mas como é que as empresas vão fazer isso se o profissional que chega lá orienta a empresa errada? É, é um pouco complicado, né? Desculpa, eu preciso estudar. Eu tenho que ampliar minha mente. Não adianta terceirizar essa culpa. Desculpa, Rodrigo, com todo respeito, não fique chateado comigo. Mas não dá para ter a maior parte dos profissionais criticando, porque TST reconheceu que um cara que passa o dia limpando bosta num banheiro, o juiz está errado. Eu chego na empresa e digo isso o tempo todo, gero conteúdo o tempo todo, como se fosse um absurdo dar um adicional de 40% do salário mínimo, 400, 500 reais para o cara. Eu sou profissional e repito isso o tempo todo. O tempo inteiro você vê isso. Quantos conteúdos você já viu falando da súmula 458 favoráveis e quantos você já viu desfavoráveis? O pessoal que é contra faz mil explicações, faz mil, e escreve artigo, e faz vídeo, Instagram, e dá palestra, e falando que os caras não entendem nada. Como não entende? É quem está protegendo é a última linha de defesa do trabalhador. Lá na Verdade, comissão verdade. tripartite, para eu mudar isso, para eu incluir o cara que está limpando bosta lá no Rock in Rio, para proteger o cara, eu tenho que passar pela barreira dos empresários, por um bando de jogo político. E aí Verdade. eu não consigo mudar. 40 e tantos anos a norma lá sem ser alterada com limites absurdos e não se consegue mudar. Aí vem o Poder Judiciário para tentar equilibrar o jogo e é o profissional especialista que está dizendo o tempo todo: eles não entendem nada, eles não sabem nada. Como se o direito não servisse para nada, somente a norma defasada, incorreta, que não acompanha as mudanças sociais. Como é que eu posso ter uma norma de salubridade com 42 anos? Quanto Verdade. mudou esse mundo em 42 anos? Quanta substância ali já não está nem mais fazendo diferença e quantas novas surgiram? Mas é você que é o Inclusive, especialista dizendo o tempo todo que só vale aquilo que está ali. Que quem ousar examinar o caso real do trabalhador não entende nada, não sabe nada, é contra nós, em vez de ver o judiciário como aliado, vê como inimigo, vê como inclusive, muitas vezes, né, incompetente. professor? Aí você quer dizer Inclusive, para né, mim que é o professor? empresário, Rodrigo, que está errado, que é o executivo que está errado, que é o gerente que está errado? Se você que é especialista está dizendo para ele, absurdo. O último seminário da BHO, o último congresso da BHO, que aconteceu há muito pouco tempo atrás, teve palestra defendendo que o Área 64365 tem que ser revisto, porque nessa década, uns 10 anos desde que ele foi julgado, os EPIs já estão mais eficazes do que antes. Mas não era para estar discutindo o percentual de empresas que nem EPI dão efetivamente? Verdade.
Por que que eu estou ali preocupado em mudar a norma? Por que que eu estou tão preocupado? Ou que o trabalhador não tem aposentadoria especial, ou que as empresas não paguem um adicional. O higienista, essa é a função do higienista, evitar ou que vamos rever a norma, vamos lá, vamos convencer o STF a mudar a história. Vamos convencer, beleza. Se mudar, tira o trabalhador, tira a obrigação da empresa pagar. Eu me formei higienista para isso? Essa é a solução que eu tenho? Eu faço um congresso dos maiores especialistas no Brasil no assunto para falar, não dê o direito do trabalhador e não cobre da empresa. Não foi para tratar de solução? Não foi para trazer as inovações na área? Não foi para ensinar para todo mundo que eu posso, que lá na Inglaterra já inventaram um papel de parede que absorve mais ruído? Que tem soluções práticas, baratas. Não foi para montar uma comissão para investigar no mundo quais as soluções que podem ser baratas para disseminar nas empresas brasileiras, para que menos trabalhadores sejam expostos a ruído elevado? Não era esse o papel do Congresso? São vocês que estão preocupados com a eleição do STF. São vocês que sempre criticam o judiciário. São vocês que não veem o judiciário como um árbitro que erra muitas vezes, mas que é necessário para tentar equilibrar o jogo. A culpa é do empresário? Inclusive, né, professor, se a gente for dar uma olhada na Constituição Federal, é princípio fundamental, né? A dignidade da pessoa humana, as melhores condições do trabalho, né? Você Tem, sabe o tem que, os tratados da sabe o que os OIT, né? parlamentares fizeram, o Congresso Nacional fez? Sim, Uma emenda constitucional definindo exatamente isso, que você só pode entrar com processo trabalhista até 2 anos depois que você acabou com seu vínculo. E quando entrar, só pode ser 5 anos. E as doenças que você descobre 10 anos depois? E quando você descobrir 15 anos depois? É preciso são um dados judiciário, uma ocultos, né? posição como essa, para chegar assim, ei, só lamento vocês, parlamentares. Mas vamos ver uma coisa aqui. Vamos analisar, não estou falando desse Congresso atual, não. Estou falando ao longo dos anos, Uhum, 4 anos sem renova. Quantos são representantes dos empregadores, quantos são dos trabalhadores? É verdade. claro que é feita a lei por quem está lá. Para o Congresso é muito Interessante, fácil. Para o Congresso é fácil interessante que definir, ó, se só for, vou perder dinheiro. Passou 2 anos, você não pode mais me processar. Botaram na Constituição. É preciso a coragem no Poder Judiciário, isso assim, tá na Constituição, mas tem um outro princípio. É irrenunciável o direito à vida. Eu não renunciei o direito à minha saúde só porque eu tenho mais de 2 anos. Ah, acabou em 2006. Não importa. Pode ter 20 anos, pode ter 15 perfeito, anos, pode ter 30 anos. Você deixou várias pessoas mortas, doentes. perfeito. Na Constituição está bem claro. Inclusive, São 2 anos o prazo prescricional. então é curioso aí, né, que o senhor falou aí, né, que gera até uma certa revolta na gente, né? Porque se no próprio Código de Defesa do Consumidor você tem o dispositivo que fala de vícios ocultos, né? Aí seria algo até similar que você poderia até comparar, né? Porque tem doenças que você só vai descobrir lá na frente, né? Não tem como. Mas o, Você não tem como mas o fazer que que esse a nexo norma de diz? causalidade. O que que a norma diz? 2 anos. Ou você reclama em 2 anos, ou tchau. Aí é preciso o Poder Judiciário, que não entende nada, o famoso discurso, não entende nada. Eu não sigo jurisprudência, eu sou técnico, só sei o que está na norma. Técnico? Técnico é o cara lá do Poder Judiciário, meu amigo, que reconhece isso, que várias situações ficam ocultas, ficam escondidas, que as pessoas estão adoecendo sim. Você não podia ter usado mercúrio nunca. A gente tem aqui no Brasil uma cidade lutando para manter a exploração do amianto. E não, só para exportação, já que não pode usar no Brasil. Tá lá lutando. O SF vai, baniu o amianto no país, mas não é para o país. Aí vai lá, os parlamentares fazem a norma jurídica, aprovaram uma lei lá no estado de Goiás e a cidade continua explorando amianto. Todo mundo da cadeia, desde o cara da cidade até o cara lá da logística, que leva aquele amianto todo até o porto. Vamos cheirando o amianto, vamos respirando amianto. O pessoal do navio, vamos cheirando. Não está falando só desse pessoal aqui da cidade, não, tá? Tô falando todo mundo. Ah, mas só vale a norma. É a norma, eu sou técnico, eu só sei o que está escrito na lei. É só seguir a norma que eu estou bem. Norma? Norma? E os princípios? E os princípios? Eu demorei também a entender isso. Não. Parem de repetir que o judiciário não sabe nada. Parem de lutar contra o judiciário. Parem de encarar o Ministério Público, o judiciário, como se fossem inimigos do TST, porque eles não são. Eles não são. Erram. Erram. Mas eles não são.
por incrível que pareça. Nós temos muita coisa nesse país que está melhor do que estava por causa do judiciário. Ainda que eles errem pra caramba, são humanos. É um poder político, sim, e tem que ter coragem, sim, para tomar uma decisão como essa que pode mudar a história da segurança do trabalho no país. Dizendo assim: isso é imprescritível. Eu vou atrás do seu dinheiro, sim. Você não vai deixar uma pilha de cadáveres doentes no caminho e vai só usufruir sua riqueza e eles que se lasquem. Isso não pode ser. Mesmo que a norma, mesmo que a norma diga que é assim. Mesmo que a norma diga isso. Essa decisão é paradigmática, essa decisão deveria nos fazer pensar. Não só essa decisão. Eu mostrei só duas situações, porque eu acho que é tão profundo, mas tão profundo, a gente vê, cara, como a sociedade está mudando, a quantidade de casos, 10 casos só no Rio Grande do Sul, todo dia, assédio moral, assédio sexual, assédio moral, assédio sexual. Isso é imprescritível. Se você deixar essa pilha de cadáveres no caminho, essa pilha doente vai ser cobrado de você. Isso vai muito além de norma, isso vai para uma visão, eu diria, filosófica mesmo, que é a segurança do trabalho, dos direitos dos trabalhadores. Peraí, nossa, a gente tem que repensar o que está fazendo. E temos que nós repensarmos primeiro para poder educarmos o resto da sociedade. Ah, ele só contrata porque está na NR4. Tá, mas sou eu que vou lá e digo para ele que o judiciário não presta. Próximo encontro, continuamos o assunto. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Muito obrigado pelos esclarecimentos aí, viu? Forte abraço aí.